Alô? Mais uma vez estamos aqui perante a todos os senhores economistas para podermos esclarecer e elucidar questões direcionadas por inúmeros economistas, inúmeros estudantes, enfim. Como todos sabem, a nossa missão é aquela de tentar sensibilizar o máximo possível o ser humano a operar dentro de um sistema de investimento que possa ali resultar lucros muito superiores àqueles proporcionados por outras aplicações. Então vamos lá. Eu vou responder aqui a Natália Moura, de São Paulo, ao Júnior Ramos, também de São Paulo, a Ana Heloísa, de Itanhaém, ao José Carlos, Jéssica Silva, de Campinas, e a Dani Farias, de Alagoas, que também é economista. Eu vou começar dizendo o seguinte: a definição, bem como o conceito de mercado de capitais, em termos internacionais, é que o mercado de valores ele é um mercado de risco. Por que ele é um mercado de risco? Porque, na realidade, todos nós temos um patrimônio líquido. Todos nós temos bens, direitos, valores e obrigações. As empresas também têm bens, direitos, valores e obrigações. Só que as empresas, elas estão constituídas com um capital e esse capital ele é dividido em ações. Portanto, o patrimônio líquido de uma empresa ele fica dividido pela quantidade de ações e aí nós temos então o quê? O valor patrimonial de uma ação. O valor patrimonial de uma ação, então, repetindo, ele é aquele que caracteriza o valor intrínseco da empresa, quanto ela efetivamente vale, tá certo? A definição internacional é essa. Mercado de valores é um mercado extremamente de risco. Entretanto, aqui no Brasil, a gente não enxerga dessa maneira. Por quê? Porque eu vou exemplificar. Nos Estados Unidos, uma empresa que o valor de patrimônio é $1, o cidadão compra por 30, 40, 50, 28, enfim, uma quantidade grande de dólares sobre um. Então, se o valor patrimonial da empresa for o equivalente a e ele comprar por $10, então ele assumiu um risco 9 vezes maior ao valor intrínseco da empresa. Está correto? Aqui no Brasil, nós temos muitas empresas que estão abaixo do seu valor de patrimônio. Eu vou dar um exemplo típico de um papel que não pode nem quebrar, nem falir. É o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem um valor patrimonial de acima de R$47. E ele custa entre 27 e 29. Então, veja bem, quem comprar uma ação do Banco do Brasil, eu não digo que vai ganhar, mas quem comprar uma ação do Banco do Brasil não está correndo risco nenhum. Nós estamos falando em relação a risco, não em relação a ganho, está correto? Então é isso, aqui no Brasil é um mercado de oportunidade, então você tem a oportunidade muito grande de comprar abaixo do valor de patrimônio. Então isso representa uma oportunidade. E essa oportunidade, normalmente, ela se desenvolve, ela aparece quando o mercado está num processo de pressão, ou seja, num processo de queda, está correto? Então, quanto mais o mercado estiver abaixo desses patamares, as empresas estiverem abaixo desses patamares, mais oportunidades terão. Então, a gente tem que caracterizar o seguinte: os movimentos de queda, que são movimentos cíclicos, tá certo? Eles são os movimentos que atraem e possibilitam as melhores oportunidades a todos, correto? Agora é o seguinte, aqui no Brasil, o Brasil tem a necessidade de atrair mais investimentos produtivos, não investimentos especulativos. O que tem sido direcionado para o mercado ultimamente são aplicações, investimentos especulativos. Então, a grande maioria dos fundos internacionais, inclusive os fundos soberanos, eles acabam direcionando recursos aqui, comprando muitos papéis que se caracterizam dentro deste conceito que eu disse, que estão muito abaixo do valor de patrimônio, acabam
elevando o preço das ações, vendem e vão embora. Então, não é um investimento estrangeiro, não é um capital estrangeiro que vem para produzir, para gerar riqueza, tá certo? É um capital especulativo do qual nós deveríamos fixar critérios muito melhor definidos do que os que são fixados hoje. Hoje a Bolsa permite a entrada de valores para especulação, coisa que em outros países provavelmente talvez isso não ocorra. Então, eu já aqui mais ou menos diretamente já respondi a pergunta seguinte. A Bolsa oferece oportunidades para investir mais? Oferece, claro, na medida que cai. O Brasil possui tudo que o investidor procura, um mercado de capitais com excelentes ativos. Tem, o Brasil tem, eu acabei de citar um. O Banco do Brasil é um. O Banco do Brasil pode ser considerado um excelente ativo. E nós temos outros ativos também, mas muito promissores, não é isso? O Banco do Brasil é um, nós temos a Cielo, que hoje está num preço absurdamente baixo, nós temos a IRB, que comparado com as demais empresas de seguro, ela vale a metade do valor de cada uma delas. Então, eu também estou respondendo aqui, o Brasil quer atrair mais investimentos. Ele não é querer, ele precisa atrair mais investimentos, mas não os investimentos especulativos. Ele precisa trazer investimentos que gerem riqueza, que gerem emprego, que gerem tributo. Como os investidores devem se preparar para investir? Bom, eu defendo a seguinte tese. Eu não conheço ninguém que conseguiu resultados positivos entrando na condição de especulador. Eu também não conheço ninguém que ganhou dinheiro ou obteve resultados positivos aplicando em fundos, qualquer que seja o fundo, está entendendo? Fundo de qualquer natureza. Eu também não conheço ninguém que ficou assim, obtendo resultados extremamente positivos, se alavancando, enfim, e nem comprando derivativos. Portanto, o que eu interpreto é o seguinte: o que os senhores têm que procurar no mercado é tentar formatar uma carteira de renda mensal, tá certo? Carteira essa que ela vai se consolidando ao longo do tempo, ao longo do movimento, ao longo de formação de metas e ao longo de aportes, claro. Você precisa, para comprar ações, você precisa aportar recursos. E outra coisa, reinvestir os valores que são distribuídos pelas empresas, como juros sobre capital próprio e dividendos. Então, esse processo, ele resulta num efeito multiplicador que é muito difícil, eu diria praticamente impossível de você prever. É uma coisa que eu tenho acompanhado e realmente a coisa tem que ser desenvolvida através do quê? Através de um projeto de formação de uma carteira a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, como se preparar para investir? É muito simples. Basta você formatar um projeto e nesse projeto você, então, estipular que você quer fazer ou você deseja constituir um portfólio de renda mensal e aí você vai, então, adquirindo as ações e vai progressivamente oferindo os resultados dessa carteira, tá certo? Dá para ganhar dinheiro acima da inflação? É uma pergunta da Jéssica. Não há dúvida nenhuma que aqui no Brasil, quando você faz um investimento, você vai ser remunerado, esse dinheiro vai ser remunerado em função dos parâmetros que o governo determina. É aquilo que se chama Selic. Então, a nossa Selic hoje está em 6 e pouco, 6,25%. E acontece que se vocês pegarem a evolução dos preços no mercado normal, nenhum deles chega perto dos 6%. Todos eles são acima dos 15%, 20%, 30%, 40%. Então, o que acontece? A remuneração de um determinado valor que é direcionado para a renda fixa, ele é remunerado com 6%. No mercado de valores, as ações, existem muitas empresas que remuneram muito mais do que isso, 10%, 12%, 15%. E outra, ainda o cidadão concorre com a possibilidade de a empresa
vir a ter resultados satisfatórios, vir a ter resultados proeminentes e, com isso, ter lucros enormes que depois serão distribuídos através de juros sobre capital próprio e dividendos. Então, a minha opinião é o seguinte: a melhor forma de se obter bons resultados é você procurar, através de uma cultura de investimento, procurar selecionar uma boa aplicação no mercado de valores e tirar o maior partido possível disso. Eu já disse nessa mesma palestra de que muitas de nossas empresas hoje estão muito abaixo do valor de patrimônio. Então eu volto até a repetir, quem comprar uma ação do Banco do Brasil hoje a R$28, R$29, não há dúvida nenhuma que num futuro não muito distante, ela vai estar acima de R$35, R$40, R$45, porque este ciclo de oscilações do Banco do Brasil já ocorreu por mais de 500 vezes que eu conheça, não é? Não há dúvida que ele irá ocorrer novamente, está correto? Então, eu acho que no mercado de valores pode sim se obter resultados muito superiores àqueles obtidos da renda fixa. Que, diga-se de passagem, eu costumo dizer o seguinte: em função da perda de valor aquisitivo que o cidadão tem em relação à nossa inflação, comparado com uma eventual aplicação na renda fixa anual, posso dizer que ele tem uma característica de perda fixa. Ele nunca vai ter uma renda fixa, sempre uma perda fixa, tá certo? Então, eu acredito que eu respondi também a pergunta da Jéssica, tá certo? E vou agora discorrer sobre a questão da privatização, não é da água, né? A privatização do sistema de beneficiar a água e o sistema também de coleta de esgotos, não é isso? Lamentavelmente, essa questão ela não tem tido para os nossos governantes uma possibilidade de se conquistar resultados eleitorais. Nesse país aqui, o que nós temos observado nos últimos 40, 50 anos é que o cidadão acaba se elegendo só se ele for um cidadão que apela para o populismo, tá certo? Ele deixa de beneficiar a água, deixa de formar esgoto, porque o esgoto fica enterrado e ninguém vê, tá correto? Então, nós temos um sistema que é monitorado pelo Estado, exatamente porque esses investimentos são investimentos de alto nível. E a iniciativa privada, ela não consegue, de nenhuma maneira, estruturar uma forma de benefício da água sem que haja a possibilidade de investimento do Estado. O Estado sempre estará investindo. Agora, o que nós podemos fazer é o seguinte, o que eu acredito, é que nós devemos privatizar, possivelmente não a empresa, mas privatizar a direção da empresa, está correto? A empresa pode até ser do Estado, mas tem que ter uma diretoria que tenha a cultura da iniciativa privada. Só assim é que se consegue uma obtenção melhor de resultados positivos na área de beneficiamento de água e saneamento. Nós aqui no Brasil, nós temos um problema muito sério que nós já deveríamos ter resolvido há mais de 50 anos. Mas, infelizmente, a incompetência dos nossos dirigentes não permite que isso se consolide. Eu digo isso em função do seguinte: nós somos o país de maior bacia hídrica do mundo, tá certo? O Brasil é um país que detém a maior bacia hídrica do mundo. E, no entanto, nós temos lugares que falta água. Quer dizer, se as nossas autoridades tivessem, há 50 ou o tempo que for atrás, colocado um sistema de transferência de água, de onde nós temos muito para onde nós não temos nada, nós teríamos um equilíbrio espetacular e nós não teríamos essa falta de água que existe hoje. Agora, a iniciativa privada, com certeza, não teria condições de realizar um trabalho desse.
Então, a gente às vezes questiona o ministro, né? Senhor ministro, por que a infraestrutura do país não transfere água do norte e nordeste, principalmente do norte, né? Onde os rios sobem 30 metros acima do seu nível normal, e aqui nós temos uma falta d'água extraordinária. Se nós tivéssemos colocado um caninho de 3/4, que é um caninho de água pequenininho, né? Há 50 anos atrás, hoje nós teríamos água em abundância aqui. E isso, lamentavelmente, é uma coisa que a gente lamenta profundamente. Por isso, privatizar o beneficiamento de água e o saneamento básico são dois fatores que, lamentavelmente, não causam benefício aos políticos, né? E talvez por isso seja uma das razões onde a gente tenha uma dificuldade muito grande. Então, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tentou, de alguma forma, mais assim, discursando, não é isso? Discorrendo, tentar avaliar todas as questões que nos foram endereçadas e, ao mesmo tempo, procurar direcionar uma resposta, né? Eu gostaria agora de mostrar aos senhores o seguinte, de tudo isso que eu falei, em 1972, eu realizei um trabalho baseado num ensaio que eu fiz sobre a perspectiva de eu um dia me aposentar de uma forma, eu diria digna, né? Não diria nem generosa, eu diria digna, não é isso? E em 1972, então, o fruto desse ensaio que eu fiz, ele acabou surpreendendo as minhas expectativas no aspecto negativo. Então, eu tive que tentar, de alguma maneira, procurar um outro ativo que pudesse me proporcionar uma renda mensal capaz de gerar uma vida digna, né? Tá certo? Então, eu, depois de muito pesquisar, acabei chegando na conclusão final que, através da participação de projetos empresariais, eu poderia realizar esse desejo meu, essa vontade minha, essa necessidade minha, não é isso? Que é uma necessidade de todos, eu diria. Então, eu, através de participar em grandes projetos, investindo na geração de riqueza, a única forma que eu teria de investir nesses projetos seria o quê? Seria através das ações. Então, eu formatei um trabalho, não é isso? Mostrando uma postura que o indivíduo deve exercitar, como eu exercitei desde o seu início, comprando 1.000 ações por mês. Se ele comprar 1.000 ações por mês ao longo de um determinado período, ele vai ter já um início de renda mensal que pode não ser a mais generosa possível. Mas ao longo dos acontecimentos, ao longo do tempo, então, se ele continuar desenvolvendo o mesmo critério de aportar recursos na compra de 1.000 ações por mês, sem dúvida nenhuma, ele irá, num dado momento, dependendo dos papéis que ele for selecionar, não é isso? Obter um ganho mensal extraordinariamente superior àquele que a nossa Previdência pode nos proporcionar. Por isso, então, eu digo o seguinte, para se poder atingir um bom nível de resultados no mercado de valores, especialmente na participação em projetos, é preciso que se formate o quê? Que se formate uma postura de investimento, postura essa que tem que ser condicionada, né, a um regime prioritário, de você dar prioridade a formatar essa carteira, então assim é que você vai chegar a ter a possibilidade de alcançar um resultado extremamente satisfatório, como eu consegui ao longo de todos esses anos, tá ok? Essa é a minha mensagem e esse é o trabalho que eu fiz e hoje ele é um trabalho que nós conseguimos fazer aprovar no Instituto de Marcas e Patentes e hoje ele faz parte da Biblioteca Nacional como um trabalho consolidado, ok? Eu espero ter esclarecido a todos, não é isso? E, ao mesmo tempo, eu agradeço pela presença de todos, pelas questões e, mais uma vez, aquele abraço a todos.